Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de Geografia. Meu nome é Rander e nós estamos na semana 2. O tema da aula será ocupação e organização do território brasileiro. Caro estudante, nessa semana você vai compreender a importância dos fluxos migratórios na ocupação do território brasileiro. Compreender que a produção cafeeira criou condições para o início da industrialização. A partir de 1530, o plantio da cana-de-açúcar marcou o início de uma ocupação mais efetiva da América Portuguesa. No século XVI, os colonos utilizaram a mão de obra escravizada na produção canavieira. No século XVII, com a população indígena já bastante reduzida, a principal mão de obra foi de africanos. Nesse período, foram desenvolvidos os primeiros núcleos urbanos, com destaque para o litoral da atual região Nordeste. Já no final do século XVII, foram encontradas as primeiras jazidas de ouro no interior, onde hoje é Minas Gerais. Diferentemente da sociedade canavieira, cuja população estava essencialmente concentrada nas fazendas e engenhos, a sociedade mineradora era mais urbana. Dela faziam parte comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais e trabalhadores escravizados. Com o esgotamento das jazidas de ouro, devido à intensa exploração, a lavoura de café se expandiu. A crescente procura pelo produto no mercado internacional estimulou a produção no Brasil. A mão de obra utilizada na lavoura cafeeira foi garantida graças ao fluxo constante e crescente de escravizados africanos trazidos para o Brasil. Com a expansão da cafeicultura, a distância entre as principais áreas produtoras e os portos foi aumentando, o que estimulou o desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes. Foram construídas, então, as primeiras ferrovias do país, concentradas no atual estado de São Paulo. Com a abolição da escravidão em 1888, o governo brasileiro incentivou a migração europeia, pois aumentou a demanda por mão de obra nas áreas de agropecuária e mineração. Italianos e alemães começaram a chegar ao Brasil. Em 1908, o primeiro navio japonês chegou a São Paulo. Esses imigrantes formam, nesse estado, a maior comunidade japonesa fora do Japão no mundo, e principalmente em um bairro chamado Bairro da Liberdade. A partir de 1930, ocorreu um declínio progressivo da imigração. O Brasil hoje, devido aos diferentes movimentos de entrada e saída de estrangeiros, é um país miscigenado e diversificado na arquitetura, na culinária, nas artes. Diversos povos formaram a população brasileira. Vamos agora para as atividades. A imigração no Brasil intensificou-se a partir de 1850. Observe o gráfico abaixo e responda. Cite os principais grupos de estrangeiros que imigraram para o Brasil. Então, nós temos os maiores aqui, ó: italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses e russos. Esses diversos que aparecem aqui, nós podemos considerar aí sul-americanos, podemos considerar turcos, sírios, libaneses, que também são muito importantes para a formação da população brasileira. Letra B. Como foi a participação dos japoneses nesse fluxo? A vinda dos japoneses foi incentivada principalmente pela necessidade de mão de obra para o café e porque também o Japão estava passando
por sérios problemas de excesso de população devido ao processo de industrialização conhecido naquele país como Era Meiji. Número 2, o cultivo do café expandiu-se rapidamente, ocupando áreas do interior do território. Além do Rio de Janeiro, outro estado que teve o cultivo do café como uma atividade econômica muito importante foi a letra C, o estado de São Paulo. Número 3, leia o trecho da letra da música a seguir. O Brasil deu a cor. O período histórico e a atividade econômica descritos na música estão na letra A, início da colonização do Brasil e o pau-brasil. Número 4, o que eram as drogas do sertão? Cite outros produtos extraídos da Amazônia que tinham grande procura no mercado europeu. As drogas do sertão eram as plantas e ervas medicinais que não existiam na Europa. Dentre as principais drogas do sertão, produtos extraídos da Amazônia, nós podemos citar o guaraná, anil, salsa, gergelim, baunilha e castanha do Pará. Número 5, leia o trecho da notícia e responda. Brasil registra mais de 700 mil migrantes entre 2010 e 2018. A pergunta: qual o continente de origem dos imigrantes que vieram para o Brasil em 2018? Cite 2 motivos que favorecem essa migração. Aqui na notícia nós já estamos vendo haitianos, venezuelanos e colombianos. Pessoal, são todos países aqui das Américas mesmo, tá? 2 motivos que favorecem essa migração. Primeiro, a proximidade da fronteira com o Brasil. E segundo, as melhores e maiores ofertas de empregos que essas pessoas encontram aqui no Brasil. Até o nosso próximo encontro. Tenham todos um excelente dia.